Oi, senhor pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim falar sobre como a minha cicatriz me ensinou sobre o perdão. Mas antes de falar como, eu queria falar sobre o perdão. Primeiro, perdoar é um mandamento. É difícil sim, mas é um mandamento. Jesus mandou perdoar 70 vezes 7. Então, é um mandamento. E eu queria falar sobre duas frases que me marcaram muito sobre o perdão. A primeira foi, eu escutei num acampamento que eu fui em 2020, que o pastor, numa das pregações, o pastor falou assim, que às vezes você pensa, eu não vou perdoar aquela pessoa, o que ela fez foi imperdoável. Aí ele falou assim, o que você fez também foi imperdoável, mas Jesus te perdoou na cruz. Isso foi um tapa na minha cara, porque naquela época eu tava com dificuldade de perdoar uma pessoa. E então, aquilo foi um tapa na minha cara. E naquele dia Jesus falou muito comigo, Deus falou muito comigo sobre perdão. E naquele dia eu liberei perdão de verdade. E isso nos leva à nossa segunda frase, que é... Essa eu ouvi do Douglas Gonçalves, do Jesus Cop. Ele falou assim, eu não perdoo olhando pra pessoa, eu perdoo olhando pra cruz. Porque eu lembro o quão perdoado eu fui. E para falar sobre isso, eu queria falar sobre a história da mulher que lavou os pés de Jesus. Essa história se encontra em Lucas, no capítulo 7, no versículo 36. Diz assim, um fariseu convidou Jesus para jantar. Jesus foi até a casa dele e sentou-se para comer. Naquela cidade morava uma mulher de má fama. Ela soube que Jesus estava jantando na casa do fariseu. Então pegou um frasco feito de alabastro, cheio de perfume, e ficou aos pés de Jesus por trás. Ela chorava, e as suas lágrimas molhavam os pés dele. Então ela os enxugou com seus próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e derramava os perfumes neles. Quando o fariseu viu isso, pensou assim, se este homem fosse de fato um profeta, saberia quem é essa mulher que está tocando nele e a vida de pecado que ela leva. Então, depois disso, Jesus respondeu ao fariseu com uma parábola. No versículo 41, Jesus disse, 2 homens tinham uma dívida com um homem que costumava emprestar dinheiro. Um deles devia 500 moedas de prata e o outro 50, mas nenhum dos dois podia pagar ao homem que havia emprestado. Então ele perdoou a dívida de cada um. Qual deles vai estimá-lo mais? Em outras traduções fala qual deles o amará mais. Ou seja, qual dos dois devedores vão amar mais o credor? O que devia 50 ou o que devia 500? Então o fariseu responde que é o que devia mais. Então Jesus disse no versículo 47, eu afirmo a você então que o grande amor que ela mostrou prova que os seus muitos pecados já foram perdoados, mas onde pouco é perdoado, pouco amor é mostrado. O que a gente aprende com essa história? Aqui não tá falando não tá julgando o pecado específico da mulher, mas ela agiu daquele jeito porque ela reconheceu o quão pecadora ela é. A gente aprende a amar Jesus quando a gente entende o quão perdoado nós fomos. Aqui a gente vê que os fariseus, eles ainda não tinham entendido o quão perdoados eles foram, porque eles não entendiam o quão pecadores eles eram. Quando a gente entende isso, o quão perdoado a gente foi, a gente não só aprende a amar Jesus, mas a gente também aprende que a gente não é melhor que ninguém, que para Deus nós somos todos pecadores do mesmo jeito, e que do mesmo jeito que a gente foi perdoado, nós devemos perdoar. Na oração do Pai Nosso, Jesus ensina isso. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ou seja, nós estamos falando para Deus, Senhor, da mesma forma que eu perdoo a quem me ofende, o Senhor me perdoa, tá? Só que a gente não quer perdoar. Como que a gente quer ser perdoado? Então, quando a gente entende o quão perdoado a gente foi, o tamanho de sacrifício que Jesus fez para nos perdoar, sabendo que a gente estava errado, que a gente não merecia, a gente perdoa as outras pessoas, porque a gente entende que nós não somos melhores que ninguém, que a pessoa errou, mas que podia ser a gente errar com ela também, como nós erramos com Jesus. E aí que é a frase que o pastor falou no acampamento, que às vezes a gente julga o erro da pessoa, não, o que ela fez comigo foi imperdoável, mas o que nós fizemos também foi imperdoável, e Deus
perdoou lá na cruz. Nós não temos que perdoar olhando para o erro da pessoa. Nós temos que perdoar olhando para a cruz. E agora vamos para a parte de como que a minha cicatriz me ensinou sobre perdão. Perdoar não é uma coisa fácil. Eu tô falando aqui a importância do perdão, o tanto que a gente foi perdoado e como que nós devemos perdoar as pessoas. Mas a gente sabe que perdoar não é uma tarefa fácil. Assim como não foi fácil para Jesus. Com certeza não foi fácil para Jesus o sacrifício que ele fez, mas ele fez por nós. Então, não é fácil perdoar, porque dói, porque machuca a gente, isso dói. E como que a minha cicatriz me ensinou? Vou parar de enrolar e vou falar logo. Aleluia, finalmente! Quando eu tava recém-operada, eu lembro como que era. Eu não tinha posição para dormir. Quando eu tava recém-operada da cirurgia do coração. Não dava para dormir de bruço, porque eu não podia ficar, né? Não era uma opção, porque a cicatriz estava bem aqui na frente. De lado, doía. Do outro lado também doía. Porque, tipo assim, parece que fazia um peso, porque eu tava recém-operada, parece que fazia um peso aqui no peito. E aí doía se eu ficava de lado, do outro. E de costas, assim, também doía, porque eu tava não recém-operada, mas fazia um ano que eu tinha feito a cirurgia da coluna. Então, assim também doía, ou seja, como eu dormia, não sei. Só não sei. E era dolorido aqui, essa região, né? Porque tinha acabado de ser operada, doía. E as enfermeiras vinham e mexiam diariamente. Elas trocavam curativo, passavam remédio. Incomodava quando elas mexiam, sabe? Tava muito... É que a área fica muito sensível. Então, doía quando elas mexiam. Mas eu precisava deixar mexer, né? Porque era pra cicatrizar. E depois de um tempo, cicatrizou. Hoje, eu posso encostar na minha cicatriz e não dói. Na época, se eu encostasse, doía muito. Hoje eu posso encostar e não dói. Quando eu olho para essa cicatriz, eu lembro de tudo que eu passei no hospital. Eu sei por que essa cicatriz tá aqui. Eu lembro de tudo, de todos os momentos. Do dia que eu fui internada ao dia que eu tive alta. Dos momentos na hora que eu fui pra cirurgia. Eu lembro de tudo. Só que quando eu toco aqui, não dói, porque já cicatrizou. Só que teve um tempo pra isso acontecer. Teve um tempo e tiveram os remédios que tiveram que passar aqui, trocar os curativos pra poder ficar cicatrizado. E eu entendo que o perdão é assim. O perdão é o remédio pra ferida, para as nossas feridas emocionais. Então, o perdão, a gente tende a pensar que, eu não vou perdoar aquela pessoa porque o que aquela pessoa fez é errado. Já conversamos sobre isso. Mas a gente tem que entender que o perdão não é só para beneficiar outra pessoa, mas é para nos beneficiar. Porque ficar remoendo tudo que aquela pessoa fez com você, ficar remoendo assim, isso é praticamente você não deixar uma ferida cicatrizar. Então, fazendo aqui a analogia, o perdão é o remédio para cicatrizar a nossa ferida. E quando ela estiver cicatrizada, a gente vai poder tocar na ferida. Lembra que eu falei que hoje eu já consigo tocar na cicatriz e não dói? A gente vai poder tocar na ferida, ou seja, tocar no assunto sem doer. Nós não vamos esquecer. Como eu falei, eu sei por que essa cicatriz tá aqui. Eu lembro de tudo que aconteceu. Ou seja, a gente não vai esquecer o que aconteceu. Só que não vai mais doer, porque o remédio, que é o perdão, ele cicatrizou. Aí você pode falar, Jéssica, mas minha ferida é muito grande. A minha dor foi muito grande. Primeiro, não há dor maior do que a que Jesus suportou por nós. Não há dor maior. Segundo, se você está com dificuldades de liberar perdão para alguém, peça ajuda para Deus, peça ajuda para o médico dos médicos, para ele te ajudar com esse remédio para cicatrizar essa ferida. Pede ajuda para Deus. Ninguém melhor do que Ele para te ensinar a perdoar, porque Ele perdoou. Ele perdoou num momento de angústia. Ele estava pregado numa cruz, sendo torturado, agonizando, e Ele perdoou. Então, peça para Deus hoje, fala, Senhor, eu preciso liberar perdão, me ajuda a liberar perdão para essa pessoa. Peça para Ele que Ele vai te ajudar. E deixe esse remédio, que é o perdão, cicatrizar essa ferida. Peça ajuda para Deus para liberar perdão. Fala, Senhor, eu libero perdão sobre a vida dessa pessoa. Peça para Deus te ajudar. Ninguém melhor do que Ele, porque Ele perdoou no momento mais angustiante da vida dele. Ele perdoou. Então peça para Ele te ajudar.
Então é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Deixe seu like se você gostou e compartilhe com os amigos. Um grande beijo, nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!